Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui, nesse início de ano para a gente bater um papo com o programa Livre Pensamento. E hoje comigo está o Fabrício. Olá, Fabrício, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. Feliz ano novo, atrasado. Olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui nesse novo ano, retomando aí os nossos estudos da doutrina espírita, né? Algo que a gente vai fazer por toda a vida e além dela, né, Juliana? É isso, né, Paulo? Espero que a gente continue estudando esse ano de 2025 e por toda a eternidade aí para a gente aprender, né, sobre o Espiritismo, sobre Deus e todos os temas, né, que a doutrina espírita perpassa. E para a gente começar o nosso programa, eu vou pedir, né, dar o nosso bom dia para o pessoal da técnica e pedir para chamar o nosso tema de hoje. Papo de hoje. O reino de Deus na Terra. Olha que tema interessante para a gente começar o ano, Paulo, Fabrício, todos que nos acompanham. E como que a gente pode entender esse reino de Deus aqui na Terra, Paulo Henrique? A questão do reino de Deus é uma expressão que foi utilizada para Jesus, né? E fazia parte de uma promessa de Moisés. E ela tem uma certa complexidade, a tal ponto que Jesus não entrou nos detalhes e prometeu um consolador que iria explicar. Então, algumas questões, Jesus não tinha, na verdade, a humanidade não tinha base de conhecimento para compreender os detalhes do que ele tinha para anunciar. Então, certos conhecimentos, né, ele deixou para que ocorressem quando viesse o Espiritismo, né? É bom a gente saber que, para nós, a história vai se formando aos poucos. As coisas vão acontecendo no mundo, né? Num ritmo do tempo que é o nosso ponto de vista. Mas a evolução do mundo e as coisas que vão ocorrer, elas já são de conhecimento, né, dos espíritos superiores, né? Quanto mais Jesus, né? Então, o processo de evolução da humanidade, Jesus conhecia os passos. E essa evolução, né, da sua proposta, né, o anúncio do reino de Deus, tem 3 momentos principais. O primeiro momento é o momento precursor de Jesus. Então, Jesus iria nascer entre os hebreus, e as profecias dos hebreus, né, anunciavam a sua chegada. Mas não foram só os hebreus que anunciaram, né? A figura dos reis magos, né, é a presença dos outros povos, né? Vamos dizer assim, dos médiuns dos outros povos e tradições que sabiam da chegada de Jesus, né? Aí, a chegada de Jesus, ele anuncia as leis divinas, né, com relação à vida, ao futuro, a amplitude da vida, a vida espiritual, o futuro, a relação entre o bem e o mal. Ele explica tudo isso. E qual é a importância de Jesus? A importância é que Jesus é um espírito puro. Então, ele não tem intermediários. Ele não é um médium que vai falar o que o espírito tem a dizer e que pode ter uma mistura entre o que pensa o médium, o que pensa o espírito, né? Jesus é um espírito puro e falou por ele próprio da lei divina, né? Ou seja, um espírito que tem plenitude do conhecimento da verdade. E ele sabia que a explicação que ele ia dar não podia ser compreendida em virtude do nível de conhecimento da humanidade. Então ele sabia que, olha, eu não posso aqui ensinar a ciência do mundo. A humanidade é que tem que descobrir a ciência. Então, o que eu estou explicando precisa ter um outro momento, que a explicação fique mais clara quando a humanidade adquirir um conhecimento mais amplo. Então,
podemos dizer que em todos os planetas, no processo evolutivo de todos os planetas, de primitivo a feliz, isso é algo recorrente. Você tem precursores, você tem a vinda de um Messias e você tem depois o advento do Consolador. Então, quando a gente vai falar do reino de Deus ao mundo, né, segue as leis naturais que Jesus anuncia, né? O que ele não pôde explicar, porque ele não tinha como esclarecer racionalmente, né, os detalhes, é que o reino de Deus está reservado a todos. Então, quando ele foi explicar as consequências do bem e do mal, né, ele não tinha como ele explicar que o bem, né, faz parte da vida eterna e que o mal é transitório. Por que é difícil para ele dizer isso? Porque a sensação do espírito que age no mal depois da morte é a sensação de um sofrimento que lhe parece eterno. Então, a eternidade do bem e a eternidade do mal são diferentes. Porque a eternidade do mal, do bem, é real. E a eternidade do mal é uma ilusão. Agora, não tem como explicar, ainda mais com a abrangência de que o que Jesus veio ensinar tinha que ser acessível a todos, ele não tinha como explicar racionalmente a diferença entre essas duas eternidades. Então, era necessário a chegada do Espiritismo para que a gente pudesse compreender isso em seus detalhes, né? E olha que mesmo assim, né, o Espiritismo ainda não é bem compreendido, não é isso? A questão da adulteração do céu e inferno atrapalha muito a gente poder ter essa compreensão, né, do sofrimento do espírito no mundo espiritual, porque é o processo dele com ele mesmo, né, do entendimento da causa do sofrimento dele. Então, é um processo psicológico que envolve esse entendimento, e com a adulteração do céu e inferno, coloca o sofrimento como físico, e volta lá atrás para aquele entendimento que Jesus não podia aprofundar, que quem faz isso é o espiritismo, da diferença, né, da pena material e da pena espiritual. A consequência é no espírito e não no corpo. Isso é muito importante, que a gente compreenda e estude, né, o Céu e Inferno, todas as obras de Kardec, né, inclusive a revista, mas no coração ali dessa explicação está no Céu e Inferno. E, Fabrício, você quer comentar para a gente um pouquinho sobre a importância desse reino de Deus, sobre esse entendimento que a doutrina nos traz, dessa diferença, né, de penas materiais, sofrimento espiritual? Toda vez que um ano começa, a gente sempre tem uma listinha, né, de resoluções, esperando um ano melhor do que o que passou. E acaba tendo essa expectativa, muitas vezes, de uma forma mágica, como se fosse algo instantâneo, quando, na verdade, são conquistas que ocorrem ao longo do nosso esforço ao longo do ano. E a humanidade progride, né? A gente, apesar de ver situações muito duras ainda hoje em dia desses estava vendo um jornal carioca com classificados de uns 150 anos atrás, mais ou menos, em que se vendiam os escravos como se vendiam casas. E causa muito surpresa, muito horror essa situação que hoje em dia a gente já não aceita. Então, há um progresso da humanidade. E Jesus, como o Paulo bem acentuou, pontuou que para o entendimento claro do reino de Deus, da vivência dos espíritos puros, vai se estabelecer de uma maneira mais concreta com ferramentas apropriadas para esse estudo. E que na época que Jesus estava entre nós, não havia esse recurso. Com o passar dos séculos, com o progresso da humanidade, com as suas conquistas, sobretudo intelectuais, mas também morais, houve um momento, então, uma circunstância no mundo que permitiu, então, a vinda dos espíritos através de todos os fenômenos que a gente conhece com o início da doutrina no século XIX ao longo do mundo, mas especificamente lá na Europa, com todo o trabalho de Kardec e de seus colaboradores, puderam então trazer o beabá para a gente poder entender qual é o alfabeto divino que a gente tem que usar
para efetivamente poder entoar aquele hino adequado, correspondente ao progresso que permite, então, um mundo melhor. Muito bom, né? A gente, pela doutrina, estudando, isso traz um sentimento de esperança em nós, né? Que é possível, através do nosso esforço, né? Pessoal e coletivo, a gente transformar o nosso planeta, né? Superar todas as dificuldades de uma forma coletiva. Antes de passar para o Paulo Henrique, eu vou trazer aqui a participação dos nossos queridos ouvintes. Nosso bom dia também para eles. Maria Zélia de Araújo, a Magali Rezende, Évora Rita Ângeles, Walter Machado, Joenilton Oliveira, nosso amigo, um abraço, Joenilton. Ângela Maria Oliveira, Sueli Preto, Jerusa, lá de Salvador, um beijo para minha querida. Paulo Henrique, para entender a questão do reino de Deus, dentro da doutrina espírita, a gente também precisa pensar na questão desse processo evolutivo dos seres, dos mundos? Veja só, ciência, ela é sempre a observação dos fenômenos naturais, né? Então, se a gente quiser entender, né, a transformação de uma borboleta, você pode acompanhar a lagarta durante todo o seu processo, o que não é simples. Então, vamos dizer que você isola ali uma lagarta no seu habitat e você vai todo dia observar. Todo dia observar a mesma lagarta que tem que acompanhar, né? Se ela não se ela não morrer, não acontecer nada, ela vai virar um casulo e depois você acompanha que ela virou uma borboleta. Então, você acompanha no tempo o processo. A outra forma é você pegar um lugar onde tenham muitas lagartas e borboletas, uma árvore que esteja cheia dessas lagartas, e você consegue observar diversas lagartas, borboletas e casulos nas diversas fases ao mesmo tempo. Então, você vai ver uma lagarta, você vai ver, por exemplo, pode ver um ovo também que a borboleta colocou, se transformar em lagarta. Você vai ver as várias fases dos casulos, você vai ver uma borboleta que está saindo do casulo, uma que está com as asas murchas, né? Que aí ela vai secando e aí você vê ela voando. Ou seja, você olha para o conjunto e consegue observar pela diversidade, né? Cada fase, e aí mentalmente você une todas essas fases e estuda o desenvolvimento da borboleta. Esse método, você vê que tem observação, né? E você tem, você cria um raciocínio, você desenvolve uma teoria do processo, né? E isso acontece com qualquer fenômeno. Quando lá desde a Grécia Antiga, o Aristóteles, né? Ele disse que existe a matéria e que a alma é imaterial, o que não deixa de ser verdade, mas ele excluiu qualquer forma, né, material da alma que não seja estar ligada a um corpo. Então, isso quem desenvolveu foi Aristóteles. Mas antes deles tinha Platão, e ele foi aluno de Platão. Então, ele está negando a tese de Platão, que dizia, olha, a alma tem uma forma material, um corpo, né? E ela se liga ao corpo físico, e depois, com o seu desenvolvimento, ela volta à condição de alma imaterial, mas essa alma imaterial, não, ele diz imortal. Então, ela tem um corpo. Então, o Aristóteles nega isso. Poxa, mas da onde tirou essa tese da alma? Então, tem um diálogo, né? O Fedro, de Platão, que ele narra os raciocínios de Sócrates. E o Sócrates diz assim, olha, existe um estado que nós podemos ficar, né, que na época ele chamava delírio, e Kardec chamou de mediunidade, né, ou sentido espiritual. E ele diz, eu posso ficar nesse estado por meditação e eu entro em contato com o pensamento do daimon. O daimon é o espírito protetor, o espírito superior.
ou recebo orientação dos deuses. Então, as palavras mudaram da época de Sócrates para Kardec, mas o assunto é o mesmo. Então, a origem do conhecimento para Sócrates era o ensinamento dos ensinos dos espíritos superiores. Aí a conclusão é a seguinte: por que que o espírito superior pode falar sobre a criação enquanto os outros espíritos menos evoluídos não podem? Então, vamos lembrar aqui o método da ciência. Primeiro, você não observa um ser, uma lagarta, durante todo o processo até chegar à borboleta? Então, o espírito superior, né, é o espírito que passou por todas as fases. Então, ele, na sua memória espiritual, ele reconhece e pode relembrar da fase que ele viveu num planeta primitivo, a fase que ele viveu num planeta de expiação e prova, a fase da regeneração e o mundo feliz. Ou seja, ele próprio está se estudando para conhecer as fases evolutivas do ser. Essa é a primeira referência. A segunda referência é que ele pode percorrer os mundos. E ele observa mundos em diferentes fases. E aí, usando como referência a sua própria vivência, né, ele consegue criar uma teoria geral de evolução dos mundos. Não há outro processo de fazer ciência senão esse. É claro que ele pode ter contato a qualquer momento com espíritos que tenham vivenciado isso, né? Ou seja, você pode ter espíritos no nosso planeta, no mundo espiritual, que estudam a evolução dos mundos. Mas esses espíritos estão estudando uma tradição de conhecimento, né, que tem como origem espíritos mais evoluídos que ensinam, né? Mas o importante na ciência é a possibilidade de, em qualquer lugar, a qualquer tempo, você poder experimentalmente chegar nas mesmas conclusões. Então, como existe uma ciência dos homens, existe uma ciência dos espíritos. E em certos momentos, né, segundo a lei divina, a humanidade encarnada toma conhecimento desses ensinamentos. É claro que eles acabam se misturando com as opiniões humanas, que não tem origem nenhuma, na verdade, tem origem na concepção que algumas pessoas fazem. E aí chegamos na questão dos Sócrates, Platão e Aristóteles. O Aristóteles fez concepções pessoais, né, sobre a realidade. Vamos pegar um exemplo aqui? Então, para ele, Deus é imaterial e ele age acima da última camada do universo, que já é uma concepção cientificamente equivocada. A Terra no centro e depois camadas, até chegar na última camada, que seriam estrelas fixas, como se fosse uma abóbada com as estrelas fixas. Hoje a gente sabe que não, que o universo as estrelas são planetas, né, e estrelas, né, na verdade, que estão a distâncias grandes, né? Então, olha só a concepção dele, né? É uma concepção que, na verdade, é falsa, da ciência. E baseado nessa concepção falsa de ciência, ele imagina o seguinte: olha, então o primeiro motor, que o cristianismo adotou como sendo Deus, né, ele fica fora da última abóbada. E aí ele vai fazer conclusões racionais a partir desse modelo que ele criou, dessa premissa que ele criou, né? Então ele vai dizer assim: olha, o Deus não sabe o que está acontecendo com os homens, porque ele fica fixo na função dele de provocar o movimento das estrelas fixas. E ele não tem acesso ao que acontece com o ser humano, que está aqui embaixo, né? Está fora Ele considerava que o céu era uma quinta essência, né? E aqui fosse água, terra, fogo e ar, que Deus não tem contato com esse ambiente material. E como as almas humanas encarnam no mundo corpóreo, né, na Terra, para ele, Deus não teria acesso ao que acontece com os homens. Então ele criou essa distância entre Deus e os homens, né? Uma distância intransponível na relação do homem com Deus e de Deus com os homens. O inverso do que estava propondo Sócrates, né? Então, veja, isso também ocorre na ciência. Os egípcios, eles viam o besouro, né, rolando uma bola. E quando o besouro morria, daquela bola surgia outro. Então, eles consideravam que aquilo era uma ressurreição do besouro, o renascimento do besouro, né? Então,
veja, é claro que hoje a gente sabe que o besouro bota um ovo no centro daquela bola, né? E que vai servir de alimento, e que quando sai da bola o besouro é um filhote do besouro. Então, isso é só uma coisa, hein? Mas na ciência tem centenas e centenas, milhares de opiniões humanas, né? Do que ele observa parcialmente e que ele não consegue conceber o que está além do que ele pode observar. É por isso que o Espiritismo explica o sexto sentido, que também falava Sócrates e Platão. Então, veja como o Espiritismo ele tem recursos, e esse advento do Espiritismo faz parte, né, vamos dizer assim, do projeto dos Espíritos puros, né? Jesus, né, e aqueles que o acompanham, né, no desenvolvimento da humanidade. Então, eu disse tudo isso para dizer o quanto é importante tratar do reino de Deus como a gente trata de qualquer outro assunto que eu posso dizer agora, científico. Então, como nós não temos observação direta do que é necessário para conhecer a evolução dos mundos, o Espiritismo, nesse quesito, ele depende do ensino dos espíritos superiores. Mas como é que a gente confirma? Lembra, a ciência tem uma proposição de observação e depois tem a experimentação no todo, na diversidade. O Espiritismo é igualzinho. Você tem o ensino dos espíritos superiores sobre as questões que estão fora do nosso alcance, da espiritualidade, e depois você confirma a diversidade das condições do espírito após a morte com milhares de comunicações. Entendeu? Então, os espíritos da Terra, em todas as fases, né, da escala espírita, eles fazem a confirmação, né, do que os espíritos superiores ensinam sobre as leis. E nós aqui, a gente faz a correlação entre o que está acontecendo no mundo e a condição dos espíritos, segundo o ensinamento dos superiores. Então, essa é a estrutura da ciência. A ciência espírita, ela se fundamenta na ciência dos espíritos, né? Tendo também o recurso da observação da condição da diversidade de espíritos do nosso planeta. É claro que a diversidade de espíritos do nosso planeta corresponde à fase de expiação e prova, que é a que está agora se encerrando. Então, veja como é importante compreender o Espiritismo enquanto ciência que tem consequências morais. Ou seja, a teoria moral, né, se fundamenta na ciência espírita. Dito tudo isso, né, o reino de Deus, ele é uma condição que passa por nós e pela humanidade. Ou seja, nós participamos de uma revolução moral que ocorre com a humanidade, e quem participa são aqueles que despertaram para essa realidade. Era isso, Juliana? É isso e muito mais, né, Paulo? A gente ainda pode explorar mais um pouquinho esse tema, né? Eu vou só trazer mais a participação de outros ouvintes, a Deide Lúcia Silva, a Marinesa Biazeto, lá de Guarulhos, um beijo para Mari, Paulinha Macedo, Vinícius Lourenço Costa, Milena Garcia, Otávio Tobias, Liege, Sana. Um beijo a todos, obrigada, né, pela participação. Façam perguntas, né? Se alguém quiser deixar aí nos comentários, a gente traz aqui para o Paulo, Fabrício, para a gente comentar. Eu vou pedir para o pessoal da técnica fazer a gentileza de trazer para a gente a nossa reflexão de hoje, para a gente continuar aí nosso bate-papo. Para pensar. Dando as aos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, fundará o reino de Deus na terra. Esse artigo está na Revista Espírita e a gente tem também, né, ele na Gênese, explicando sobre as leis da natureza e principalmente no Céu e Inferno, onde ele vai explicar bastante, né, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, que são as bases, né, de um mundo feliz, quando se instaura realmente o reino de Deus na Terra, né, nos mundos. Então, Fabrício, como que a gente pode entender
a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que são o oposto do que aquilo que Kardec coloca no céu e inferno, né? O egoísmo, o orgulho e a dominação, né, do forte pelo fraco. O texto fala das leis da natureza. Eu gosto muito de assistir aqueles programas de TV da vida selvagem e a gente fica horas ali assistindo a relação dos animais e todas as experiências que acontecem, porque realmente a gente consegue observar na natureza uma inteligência por trás de todo aquele processo, onde tudo se aproveita, nada é desperdiçado, os animais são atendidos em suas necessidades e todos participam para aquele equilíbrio sistêmico possa ocorrer, cada um no seu papel, por menor que seja. E a igualdade, a liberdade e fraternidade como sendo leis naturais que estão relacionadas a um mundo mais desenvolvido e mais aperfeiçoado, o Espiritismo vem mostrar, justamente como o Paulo pontuou, enquanto ciência, mostra os elementos que vão permitir a gente compreender como as humanidades se processam e como a humanidade em que nós estamos inseridos, através do desenvolvimento intelecto-moral, poderá viver numa sociedade mais justa, que permita maior liberdade de ação e, assim, vivermos fraternalmente um propósito de viver em coletividade. Salvo engano, acho que foi uma viagem espírita que Kardec fez em alguns momentos que ele viajou pela França. Ele coloca basicamente que a base de uma sociedade sadia, de uma sociedade, de um mundo mais aperfeiçoado, é a caridade. A caridade desinteressada, como a gente entende, que é a gente fazer o melhor de nós onde estivermos, cumprindo o nosso papel como um organismo vivo, cada um cumprindo o seu propósito da melhor forma possível, mas não sendo movido por interesse, porque quando a gente age por qualquer interesse que seja, a gente vai estar agindo de alguma forma com algum resquício de egoísmo. Enquanto a gente age com egoísmo e com orgulho, naturalmente a gente não pode estabelecer as bases de uma humanidade que vive o reino de Deus efetivamente, que é uma consciência, né? Não é como Jesus dizia, não é um lugar, é algo que está em nós, que é fruto de uma experiência pessoal que vai permitir a gente viver de forma livre, igualitária e fraterna. Não é, Paulo? O que você acha a respeito disso? Você veja, e esse texto que nós estamos lendo aí, fala ali de novo para mim, Juliana, esse texto. Dando as próprias leis da natureza por base aos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, fundará o reino de Deus na Terra. Então, você vê, tem uma complexidade esse texto, né? Porque, veja, ele envolve o que na época de Kardec era a proposta da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, né? E, ao mesmo tempo, são as bases de um fundamento moral. Aí ele vai dizer que liberdade, igualdade e fraternidade segundo as leis naturais. Peraí, leis naturais não é a base da ciência? Então, se você quiser entender o que ele está dizendo aí, é preciso ter bastante atenção. Porque quando a gente diz que o Espiritismo é ciência, muita gente pensa, a gente vê artigos aí, nas últimas décadas, que vão tratar do Espiritismo como ciência e tentam enquadrar entre ciências humanas. Nós vamos aqui desenvolver a ciência espírita. Não, mas a ciência espírita, vamos dizer assim, ela é uma ciência híbrida, porque ela é uma representação da ciência dos espíritos na nossa cultura humana. Então, a origem dela é a observação. Para ser ciência, ela se fundamenta na observação dos espíritos. Mas qualquer espírito consegue, por meio do sentido espiritual, observar as bases da igualdade, liberdade e fraternidade? Não, tem que ser um espírito que passou por todas as fases. Esse espírito é um espírito superior. Então, o espiritismo, a gente pode defini-lo assim, enquanto ciência, né? É a ciência que se fundamenta no ensino dos espíritos superiores. Os superiores são aqueles que já se realizaram, né? Aqueles que já desenvolveram todas as fases, né? Já tiveram essa última encarnação no mundo feliz.
Então, quando a gente contou aquilo no início, ele está nas condições de enxergar a evolução humana e dos mundos por a própria experiência, né? E ele tem, pela visão espiritual, a capacidade de observar o estado de vários mundos ao mesmo tempo. Porque um espírito mais denso, né, inferior, ele não consegue chegar após a morte e observar os mundos. Então, chegamos aqui, ciência dos espíritos. Ah, mas essa ciência dos espíritos tem que ser conquistada por cada um? Não, nós temos uma humanidade universal, aqueles que já alcançaram há muito tempo essa condição. Entre eles, os que já estão na condição de puros. Então, existe uma humanidade universal que tem conhecimento da verdade, que é o pensamento divino. Essa é a estrutura da ciência dos espíritos, e o espiritismo, ele se baseia, então, em 3 movimentos. O ensinamento dos espíritos superiores e puros, a diversidade de depoimento dos espíritos nas mais diversas fases. Naturalmente, a maioria desses depoimentos vão ser espíritos deste planeta, né? O que vai mostrar a diversidade do período de expiação e prova, e a ciência humana, que permite compreender, por exemplo, que o universo não é fechado em torno da Terra no centro. Isso foi a ciência que descobriu, e é necessário para compreender o ensinamento dos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela tem 3 fontes: a ciência humana, o depoimento da diversidade dos espíritos e o ensino dos espíritos superiores. Como a ciência humana muda, né, então, aos poucos, o espiritismo vai chegando mais perto do entendimento adequado. É assim que a gente tem que entender o espiritismo. Kardec anunciava, conforme a ciência se desenvolve, o espiritismo se torna mais completo, a doutrina espírita, né? Então, em compreender as leis naturais que regem a fraternidade é que vai explicar o reino de Deus no mundo, né? A gente pode ver aqui, ó, Jesus, se você pegar na Bíblia, tem um momento que é o inicial, a primeira frase de Jesus, né? Ele vai dizer assim: a partir desse momento, Jesus começou a anunciar e a dizer: mudai de mentalidade, pois ficou mais próximo o reino dos céus. Mudai de mentalidade, né? O que é mudar de mentalidade? É aquilo que ele anuncia no Sermão do Monte. Ele fala: olha, os antigos diziam, né? Olho por olho, de dente por dente, mas eu venho dizer: amai a todos, né? Os antigos diziam bem aos amigos e mal aos inimigos. Ele fala: olha, todo mundo faz isso, até mesmo os ímpios, né? Até os maus. Então, na verdade, seria você não desejar o mal para ninguém, porque o bem tem que ser um bem pleno. Então, tudo isso faz parte da compreensão de como os bons espíritos vivem. Então, existe uma regra da vida natural que o mundo vai começar a se adaptar. Por quê? Grande parte dos espíritos, quando agem no mal, no mundo espiritual, ficam isolados. Como é que você vai ter fraternidade com seres isolados? Espíritos isolados, né? Eles não se conectam no mundo. Agora, quando você passa a agir em função da caridade, ou seja, ser útil ao outro sem nenhuma outra intenção, as afeições são verdadeiras. E aí Jesus diz: aquilo que se liga no mundo, né, se liga aqui também. Ou seja, quando você tem a união das pessoas, né, em função de um sentimento verdadeiro, essa união é persistente e vai formar as individualidades coletivas após a morte. Essa é a estrutura da fraternidade, né? Qual é a meta? Que a humanidade como um todo se torne uma individualidade coletiva. Ou seja, um conjunto de seres que estão unidos no mundo espiritual. Quando os seres espíritos estão unidos no mundo espiritual e agem no mundo corpóreo, né, para o bem de todos, né, com o lema da solidariedade, que é um para com todos e todos para com cada um, quando isso ocorre no mundo, você tem o reino de Deus no mundo. O reino de Deus no mundo é os espíritos que se ligaram na espiritualidade, entre si e com os espíritos superiores e puros, realizam no mundo o mundo feliz. E aí isso transparece no mundo corpóreo, porque não tem mais necessidade de lei para coibir nada, não tem mais ninguém passando necessidade, porque todos olham por cada um, e assim por diante. Se você for pensar, a aplicação é bem simples. Para você entender a estrutura do conhecimento, é complexo, que é tudo isso que a gente estava explicando aqui. Ciência, método científico, as 3 origens do conhecimento que precisam se unir, assim por diante.
né? Então, se você precisa ter o conhecimento humano, né, a diversidade de depoimentos e o ensino dos espíritos superiores, então Jesus sabia que a ciência humana ainda não estava desenvolvida quando ele veio ao mundo, né? A garantia de que há um ensino dos espíritos superiores e puros é ele mesmo. Ele se sabe que é um espírito puro e anuncia isso. Eu tenho que dizer a vocês que eu sou um espírito que estou junto ao Pai. Se eu não disser isso, eu estou mentindo. Então, assim, ele tem que dizer, ó, entre os espíritos eu sou um espírito puro. E vim porque Deus pediu que viesse fazer, ensinar vocês. Então, Jesus é um advento, gente, que garante a fidelidade do ensino dos espíritos, a fidelidade à verdade, ao verdadeiro pensamento de Deus. Então, só que Jesus sabia que para que isso se transformasse numa ciência e não pudesse ser desviado, porque ele avisou, olha, o meu ensino vai precisar ser restituído. Só pode ser restituído, diz Kardec, né? Aquilo que se desviou. Então Jesus sabia que não era possível sustentar a palavra dele se não houvesse uma diversidade de comunicação com os espíritos, né? Em grande escala, para que esse ensinamento pudesse ser confirmado por qualquer um. Então Jesus sabia que precisaria ter a evolução da humanidade para que a ciência humana acompanhasse o que ele precisava ensinar, precisasse um momento em que a mediunidade pudesse se tornar ampla no mundo, né, para que você pudesse ter os depoimentos da diversidade dos espíritos e retomar o ensino dos espíritos superiores de acordo com a palavra inicial que ele apresentou, ou seja, superar o desvio. Então, isso é a própria explicação do advento do espiritismo. Kardec precisava, para poder elaborar o espiritismo, que muitos grupos no mundo estivessem se dedicando à comunicação com os espíritos, por dois motivos: para que tivessem a diversidade dos depoimentos e para que tivessem o ensino dos espíritos no momento que eles acham adequado. Então, eles foram ensinando os conceitos no momento que era o adequado e eles mandavam representantes para muitos e muitos centros, e aí Kardec recebia comunicações com o mesmo objetivo, com o mesmo tema, e percebia que ali havia uma solução das discussões que estavam tendo na sociedade e na comunicação entre esses centros. E assim, pouco a pouco, os conceitos foram se desenvolvendo. Em alguns momentos, né, em 64, em 65, Kardec até corrigia algumas pessoas do movimento espírita que não sabiam lidar com esse método. Ele dizia assim, não adianta ter pressa. Enquanto a gente não discute aqui, né, claramente, para poder entender a base, eles não podem dar um ensinamento novo. Então não depende da gente. Eles é que avaliam o momento certo para dar cada conceito. E o incrível é que quando Kardec acaba a estruturação desses conceitos, ele diz, alcançamos o beabá, o início, o comecinho do que vai ser a doutrina espírita. É apenas o começo. Então, o espiritismo, gente, ele começa ali com Kardec, mas ele pertence à humanidade. E nós estamos num momento de reabilitação, nós estamos num momento de recuperação. Neste momento, o que a gente precisa? Estudar a doutrina original, que foi desviada nas adulterações, ou seja, voltar a ter contato com a doutrina original e formar grupos de estudos espalhados pelo mundo, abrir a comunicação clara, sincera, né, bem estabelecida pela harmonia dos grupos, né, para que os espíritos possam ampliar e retomar os esclarecimentos, né, para que o espiritismo possa se tornar o objetivo dele, que é a alavanca da revolução moral da humanidade. E é isso que nós estamos vivendo, né? É difícil a gente ver o processo histórico enquanto está ocorrendo, né? Mas o que estamos vivendo é o pleno processo de restabelecimento dos ensinamentos originais. Muito bom, né? Você estava falando e me remeteu uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 627, né? Ela é um pouquinho comprida, acho que não vai dar tempo da gente ler ela inteira, mas no finalzinho, ele coloca assim, o ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão.
Então, esse processo também evolutivo, né, que a alma tem de poder compreender as leis divinas e os espíritos vindo trazer a ciência, né, dos espíritos. E eles falam: estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, esse é assim, né, um aprofundamento que a doutrina espírita traz para a gente poder compreender essa lei de amor, justiça, caridade, igualdade, fraternidade, né, e a igualdade, que são as bases das relações do mundo espiritual. Fabrício. E assim como os animais são assistidos pelas leis naturais, atendendo às suas necessidades, a gente vê, depois de tudo isso que a gente conversa, que o reino de Deus sobre a terra é pautado num mundo em que o cuidado é a base das relações. Quando a gente tem esse móvel de cuidar dos outros e os outros nos cuidarem, isso leva uma sociedade mais aperfeiçoada, deixando de lado cada um por si dos nossos mundos de provas e expiações, para um mundo efetivamente que cada um se preocupa com o bem-estar do outro de forma espontânea e sem interesses. E dessa maneira, o reino de Deus se estabelece efetivamente. Então, entre esse reino de Deus, Paulo, a gente saindo, né, de provas e expiações, entrando na regeneração, esse período de regeneração a gente pode pensar que é um período que a gente pode aprofundar e entender o fundamento do mundo espiritual para poder ser um reflexo disso aqui? Isso algo que demanda detalhes, né? Que a gente pode até ser tema do próximo programa, né? Mas a regeneração é um processo que passa a humanidade quando os refratários, ou aqueles obstinados no mal, que está num trecho incrivelmente, né, tirado, né, pela adulteração da Gênese, que ele vai explicar o que são os refratários, e aí Kardec usa plenamente Jesus. Ele diz assim: os refratários são aqueles que a verdade incomoda os seus interesses. Então, eles combatem o espiritismo, combatem a interpretação correta. Então, a gente pode dizer que aqueles que adulteraram a doutrina são os refratários, que Kardec, logo em seguida, né, numa das primeiras suas comunicações, os desertores, né, lá na Revista Espírita, ele diz: olha, existem aqueles que ainda estão combatendo o espiritismo depois da morte dele. Né? E ele diz: isso vai fazer o espiritismo ficar esquecido por um tempo, mas depois ele vai ser retomado. Então, Kardec anuncia, né, a necessidade de reabilitação logo após a sua morte. Então, esses refratários que não abrirem mão, né, do seu apego, eles serão exilados para ter uma nova oportunidade lá, porque aqui é necessário que os espíritos da humanidade, né, diante, né, da presença dos bons, sem a presença dos obstinados no mal, façam essa revolução moral, esse novo entendimento, que vai permitir à humanidade criar uma nova forma de viver entre si, que é simples, é a solidariedade, no lugar da competição, no lugar da dominação. Né? E isso vem sendo anunciado por Jesus há muito tempo. Né? Por isso que ele diz lá na Bíblia, Jesus, né? Ele diz assim: mudai de mentalidade, pois ficou mais próximo o reino dos céus. Ou seja, é um processo que já havia começado, desde os precursores da formação do novo entendimento, né, e que ainda teria uma continuidade até que, com a saída dos obstinados no mal, possa ocorrer essa revolução moral que coloca o espiritismo nos trilhos do mundo feliz. Essa parte da Gênesis é interessante, que ele fala, é uma frase forte, que ele fala: o interesse pessoal importa mais, né, do que a verdade. Eles não se preocupam com a verdade, né, e sim com o próprio interesse pessoal. Mas só para encerrar, Juliana, quando Kardec fala desses, ele segue o ensinamento de Jesus, diz: mas mesmo esses vão se arrepender e vão retornar ao bem. Então é muito importante isso, né? Porque o novo ensinamento de Jesus segundo o Espiritismo, todos
vão alcançar o reino de Deus. Nenhuma ovelha se perderá, né, Paulo? Porque esse é o amor de Deus para com todos. Agradecer aqui a participação dos ouvintes, nosso tempo está acabando. Um abraço no coração de todos. Obrigada ao pessoal da técnica, Fabrício, Paulo Henrique, muito obrigada. Até a semana que vem. Até lá, abraços. Tchau. Você acompanhou Livre Pensamento. Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com Acompanhe agora. Você acompanhou